Olá a todos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de saúde emocional. Eu me chamo Kiraeli Santana, sou educadora ali há cerca de um pouquinho mais de 20 anos e hoje estou desenvolvendo algumas atividades no setor da psicologia, que é uma área que eu tenho maior paixão e gosto muito de aprender cada dia mais sobre ela. Passei um bom tempo na educação, sempre trabalhando aqui com o desenvolvimento de crianças e de adolescentes, e isso acaba despertando na gente esse amor e esse carinho muito por essa área. Então é um prazer hoje estar com vocês. Tenho também especialização em neuropsicologia e psicopedagogia. Então sempre foi aquele grande objetivo, né, compreender melhor esse desenvolvimento humano. E isso faz parte do nosso dia a dia e é um prazer estar hoje com vocês, compartilhando um pouco dessa história, mas principalmente falando de um assunto muito importante. Eu não sei se vocês já perceberam, mas é algo que faz parte do nosso dia a dia, que são as nossas redes sociais. Pois é, né? Sempre estamos muito bem conectados aos nossos aparelhinhos, mas juntamente com as nossas redes sociais, nós também vamos falar um pouquinho sobre esse impacto que causa tanto no estresse como em um relacionamento saudável para estabelecer alguns limites com nossas redes. É incrível como as nossas redes sociais, elas podem ser úteis, elas são divertidas e também já faz parte, né, do nosso fazer diário. E isso é muito bom, não tem problema nenhum, porque com esse avanço da tecnologia podemos ter esse acesso a muito mais informações e vai com certeza facilitar o nosso trabalho, né? Então quem dera quando eu comecei lá atrás na educação que tivesse tantos outros recursos à nossa disposição como tem hoje. Mas também não podemos esquecer e deixar de falar de uma coisa muito importante, é que também pode afetar a nossa saúde emocional, de maneiras que muitas vezes não percebemos alguns danos, porque o uso constante dessas telas, ela pode vir sim atrapalhar um pouquinho no nosso fazer. Por isso, momentos como esse são tão importantes para fazermos algumas reflexões. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos pensar um pouco de como podemos explorar juntos e descobrir, por exemplo, os efeitos que também podemos e como também podemos usar essas redes sociais de maneira saudável. Então, não é só coisas ruins que acontecem, existem muitos fatores positivos, mas para isso a gente também precisa conhecer como é que acontece de verdade, né? Você sabia, por exemplo, que as nossas redes sociais, ela pode ativar um sistema de recompensa do nosso cérebro? Pois é, né? Você já ouviu falar, tem um hormôniozinho, um neurotransmissor que se chama dopamina. Não sei se vocês já ouviram falar, né? A dopamina, ela é um neurotransmissor que ele está envolvido na recompensa, no prazer. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas como a gente vai falar de rede social, já perceberam quando vocês recebem algum like, postam alguma coisa e começam a receber aqueles likes, vários comentários, as mensagens nas redes sociais, elas vão surgindo, o nosso cérebro, naquele momento, ele já começa a liberar essa dopamina, o que vai criar aquela sensação de prazer, né, de recompensa, porque você colocou algo legal, alguém curtiu, alguém postou, isso foi muito bom. Então, imagina, você teve uma resposta muito rápida e foi prazerosa. Então, é natural que você queira isso muito mais vezes, né? E essa sensação, ela é muito boa e você vai querer repeti-la, por isso você recorre tanto. Postou, dá uma olhadinha, postou, dá mais uma olhadinha. Isso é muito bom, né? Dá aquela sensação gostosa, porém essa liberação constante da dopamina, ele pode trazer um excesso, né? Então, isso pode causar uma dependência. E aí, se tanto eu fico ali ligado nas redes sociais o tempo todo, de maneira excessiva, eu acabo tendo uma dependência a isso também. De alguma forma, isso vai causar algum prejuízo na nossa saúde. Assim também, os seus impactos, nós vamos perceber, por exemplo, no estresse, né? Na ansiedade, porque é natural. De tanto que eu recorro a esse recurso, é natural que cada vez mais eu queira ver e isso pode me estressar também, né? Infelizmente, esse uso, ele pode levar, sim, a esse aumento de estresse, também da ansiedade, e isso vai acontecer constantemente porque nós vamos dar muitas informações e muitos estímulos, né, ao nosso cérebro. Então, imagina aqui, ó, notícias, vídeo, muita coisa boa para aprender, mas a gente acaba não focando
numa atividade só. Então, a gente acaba acumulando tantas informações que muitas vezes a gente acaba não tendo nem onde aplicar essas informações. Então, isso é um pouquinho delicado. Nas redes sociais, você perceber, nós vamos ter também algo que se chama comparações sociais. Já perceberam isso? Já viram isso? Principalmente entre os nossos jovens, entre nossos adolescentes, né? É natural que exista essa comparação de tanto que eu estou buscando as redes sociais, eu vou comparar. Eu vou ver, por exemplo, quem tem algo que eu não tenho, eu vou começar a ter aquela sensação de que ele tem, eu não tenho, eu tento tanto, não consigo. É como se tivesse aquela sensação de inadequação, já perceberam? É como se você não se encaixasse diante daquele padrão. E aí começam a surgir aquelas comparações. E isso acontece cada dia mais com nossas crianças, com nossos adolescentes, precisa ser um sinal de alerta, né? E é um efeito inevitável. De tanto que me comparo, o que acaba acontecendo? A baixa autoestima pode aparecer, né? Que aí aquelas questões das comparações, eu não tenho, eu me sinto inferior, não consigo, eu acabo me estressando de tanto fazer parte daquilo, e começa esse ciclo, que ele é muito intenso e que a gente precisa ter alerta e dar um basta nisso. Tem uma frase de Nicolas Carr que diz o seguinte, ele traz como reflexão que as redes sociais, elas são uma ferramenta poderosa, mas elas podem se tornar uma fonte de estresse e de ansiedade se não forem usadas de forma consciente. Interessante, né? Então, imagina que quando estamos expostos a estímulos, muitas informações nas redes sociais, né? Nosso cérebro ele começa a entrar num estado agora de hipervigilância, né? E essa hipervigilância é um estado de alerta e atenção excessiva, né? Que vai ser caracterizado por uma sensibilidade muito aumentada nesses estímulos que nós vamos presenciar e vamos ter a tendência de reagir agora de uma forma muito mais intensa, sabe? A situações percebidas, por exemplo, como se fossem ameaçadoras ou estressantes. Interessante que essas situações que elas podem ser aparentemente ameaçadoras, elas podem ser confundidas no nosso cérebro. Por exemplo, todos nós vivemos momentos de luta, momentos de estresse no nosso dia a dia, momentos que ficamos em sinal de alerta por medo, por outras situações essas reais que acontecem conosco. Mas quando nós assistimos algo, quando nós estamos conectados às redes sociais e aparecem notícias, aparecem alguns vídeos, algumas situações, vocês já perceberam que você também se sente estressado? É como se o teu cérebro não entendesse aquilo aconteceu com outro, aconteceu com você. Então, naquele momento, você também se sente assim. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse cuidado, aquilo que assistimos, o que vemos, precisamos filtrar um pouco mais tudo aquilo que nós o nosso tempo ele está sendo dedicado a que tipo de informação, a que tipo de vídeo eu estou sendo exposta a assistir diariamente. Então, nosso organismo, nosso cérebro, ele vai entender que é tudo aquilo que eu assisto, tudo aquilo que eu vivencio, eu acabo estressando o meu corpo, porque eu não consigo desassociar. Se aquilo foi algo que aconteceu comigo, algo que aconteceu com outro, eu até sei, eu me compadeço, eu entendo que foi com outro, mas entende que o estresse ele entra ali, quando você vê uma notícia muito difícil, algo muito pesado, você se sente estressado também naquele momento. Então, isso acaba acumulando em você esses estresses, que pode gerar também alguns sinais ali de ansiedade. Por isso que é tão importante a gente limitar esse tempo de uso também nas nossas redes sociais. E aí você pode pensar o seguinte, uma vez que eu me estressei, uma vez que isso aconteceu já comigo, nós vamos também liberar alguns hormônios. Hormônios, por exemplo, chamados de cortisol, você já ouviu falar da adrenalina, e é legal a gente falar um pouquinho desse hormônio, especificamente o cortisol, que ele pode sim ter efeitos negativos no nosso
corpo, pode ter efeito negativo no nosso cérebro, porque ele pode baixar a nossa imunidade. Não sei se vocês já perceberam quando passa por alguma situação muito difícil na sua vida, que depois você sente um pouquinho ali, seu corpinho, ele reage de uma forma mais delicada, você sente alguns efeitos no seu próprio corpo, né? Então, isso é um grande ciclo que ele precisa, sim, ser quebrado, ser controlado, ser limitado para que você não se coloque nessas situações de uma maneira tão intensa, de várias vezes ao dia, né? Pode afetar também, não sei se vocês já notaram, a nossa concentração e o nosso foco. Esse uso excessivo, por exemplo, das nossas informações, que nós temos muitas, a gente acaba se distraindo. Não tem como, essa capacidade de concentração, de foco. Muitas vezes a gente perde um pouco porque nós vamos nos distrair com notificações, com alertas. Então, isso vai se interromper, por exemplo, o fluxo de trabalho, a nossa dificuldade de entender aquele assunto. É legal a gente estar conectado, sim, até porque tem informações muito boas, mas as redes sociais, ela tem vários gatilhozinhos que acabam nos levando a outros estímulos. Então, isso a gente precisa prestar muita atenção. Essas informações, essas exposições constantes a esse tipo de informação e de estímulo, ele vai levar a uma sobrecarga de informações. E isso pode dificultar também essa nossa capacidade de reter mesmo aquilo que é importante. Imagina você se ver com várias outras situações, com vários conteúdos, mas você acaba não focando em nenhum. Então, isso te dá uma sobrecarga, você não sabe nem onde utilizar, né? Então, nossas redes sociais, a gente pode perceber, por exemplo, que tanto posters, informações, entretenimentos, vídeos engraçados, né? Quando a gente parou para avaliar, para pensar, a gente já passou muito tempo mexendo ali no nosso celularzinho, e aí eu te pergunto, e o sono, como é que tá? Né? A gente acaba se distraindo tanto e pegando no sono nesse momento. E o sono, como é que está? Porque quando eu começo a me distrair, são muitas informações ali. E eu não sei se você já percebeu, quando você está mexendo no seu celular, de repente vem aquele soninho gostoso e parece que você apaga. Já teve essa impressão? Então, mas é só você se desconectar dele, logo você desperta novamente e você quer voltar ao que você estava fazendo. Já percebeu, já aconteceu isso com você alguma vez? Ou não, eu estava mexendo tanto que ele caiu no meu rosto e ali mesmo eu dormi. Mas se isso aconteceu, também tem um outro efeito, tá? Veja bem. A luz da tela emitida pelos nossos dispositivos, sabe aquela luzinha que fica lá quando você está mexendo? Você acha que aquilo é tudo bem, você está ali rapidinho, só vou olhar um vídeo? Pois é. A luz da tela nos nossos dispositivos, ela pode suprimir essa produção que nós vamos ter, que é da melatonina, o hormônio que vai regular o sono, o que pode dificultar a queda do nosso sono, mas que você pode até pensar, não, mas eu peguei no sono, lembra quando a gente comentou lá atrás? Eu peguei no sono, mas aí eu vou te perguntar, esse seu sono, ele foi de qualidade? Porque cochilar, dar aquela dormidinha rapidinho, tudo bem, mas eu te pergunto, você teve qualidade de sono? Você fez a higiene antes desse sono? Então, não vai ser de qualidade. Então, certamente são muitos os impactos que podem ter as redes sociais, o excesso desse uso no nosso dia a dia, na nossa saúde. Por isso, nós precisamos estabelecer limites, só que limites saudáveis. Tá bom? Então, vamos falar aqui um pouquinho. Estabeleça horários específicos para o uso das redes sociais. Mantenha-se dentro desses limites. Há tempo para tudo. Você já ouviu falar nisso? Pois é, mas também existe tempo para a gente ficar conectado. Existe tempo para tudo ao longo do nosso dia, a gente só não pode passar muito tempo com isso aqui, tá? Precisamos, então, determinar que em alguns momentos não será saudável mexer no meu aparelho, por exemplo, quando eu estou no meu local de trabalho, quando eu estou em reuniões, quando eu estou em conversas agradáveis, quando eu estou em momentos de família. Sabe quando você está em palestra como essa, por exemplo, olha, não pode mexer. Segura teu celular, segura um pouquinho, tá? Eu sei, calma, você está se distraindo, então você vai lá mexer um pouquinho, mas calma, já está acabando. Então a gente precisa entender que existe sim, de fato, tempo para tudo, mas para isso eu preciso me perceber.
Para isso, eu preciso entender, inclusive, que existe um momento que eu posso e que eu não posso fazer. Mas, para isso, é você que precisa determinar qual é esse momento. E a outra dica é justamente isso, esse limite desse tempo de uso das redes sociais. Podemos usá-las sim, podemos e precisamos ao longo do nosso dia a dia, mas a gente só tem que se organizar, sabe? Para que você não se distraia com outras coisas, com vários vídeos, e aí quando você se perceber, outras atividades ficaram sem ser realizadas. Então, existe um horário específico para isso. Eu não sei se vocês já perceberam, mas tem aplicativos que eles podem, inclusive, monitorar esse tempo que você passa na tela. Eu acredito que até se você der uma olhadinha nas redes sociais, ele vai passar, ele tem essa parte de configurações, vai dizer lá quanto tempo você ficou em cada rede social. E ali você vai ter uma percepção de, opa, quanto tempo eu estou ficando conectada a esse aparelhinho. E aí eu te pergunto, né, desse tempo que você ficou, você produziu outras coisas? Né? Então, a gente sempre tem que fazer esse alerta. Desative, é uma das dicas muito boas, desative as notificações. E sabe aqueles alertas, eles ajudam a gente a se distrair, tá? Então, isso é importante, você fazer essa desativação. Essa dica, por exemplo, eu já uso há muito tempo. Então, já faz muito tempo que eu já tirei as minhas sinalizações, meu aparelho ele não tem mais. Mas se for alguma coisa muito importante, se for importante, as pessoas elas precisam ligar, nós ainda temos essa ferramenta, podemos usá-la ainda. Se toda vez chegar uma notificação, eu percebia que eu olhava muito e eu precisava responder isso de maneira imediata, e isso não é saudável. Para mim, isso não é saudável, e para o outro também, porque eu estou dizendo ao outro que todas as vezes que ele precisar, eu tenho que dar naquele momento a resposta para ele. A vida não é assim, nós temos várias outras coisas. Então você precisa, você pode se perguntar, se for algo muito sério, então, o que eu faço nesse momento? Aí você já orienta, olha, gente, desculpa, não vi, eu estava ocupada fazendo outra questão, mas pode me ligar quando for algo urgente. Então, você precisa estabelecer também esse limite saudável, tá? E enviamos também, e quando fazemos dessa maneira, enviamos aquela resposta muito imediata para a gente. Então, a gente acaba se tornando um pouco imediatista, sabe? Então, precisamos nos blindar desse tipo de comportamento. Se for urgente, faz uma ligação, depois quando você estiver no seu tempo, ideal você dar uma olhadinha. Isso aqui foi libertador. Então hoje eu consigo ficar fazendo as minhas atividades e no momento certo paro e dou uma olhadinha, né? A não ser que eu esteja realmente esperando uma grande resposta, algo muito importante. Mas é uma prática. No começo incomoda muito, mas depois vai dar certo. Eu já tenho alguns anos fazendo isso. Então tenta aí também, quem sabe não vai dar certo, né? Então pratique essa autoconsciência. Eu só vou conseguir me regular, me autorregular, se eu tiver consciência daquilo que está acontecendo. Por isso que eu falo assim, dá uma olhadinha em quanto tempo você ficou usando as redes sociais, sabe? Quanto tempo você passa ali no seu dia. Quanto tempo você fica conectado a esse seu dispositivo. Uma vez que eu tenho essa autoconsciência, eu consigo elaborar algumas estratégias ao longo do meu dia para poder ir desassociando disso. Tá? Assim você vai perceber se você está usando as redes sociais de forma excessiva e se você também consegue fazer essas mudanças. Tá? E por fim, encontre atividades alternativas para você se relaxar, para você se divertir, como, por exemplo, leitura, exercícios, passar tempo com os amigos, com familiares. Recentemente eu descobri algo muito legal, para mim, eu não sei se para você, mas é um hobby que é o quebra-cabeça. Tudo bem, eu peguei um quebra-cabeça muito mais difícil daquilo que eu poderia fazer, porque eu sou só iniciante, mas o que eu quero dizer com isso? Que ao longo do dia eu me percebi usando mais... querendo ir mais vezes, tentar montar aquele quebra-cabeça, porque ele está muito complexo ainda para mim, e me distraindo
no quebra-cabeça e não nas redes sociais. Então, assim, eu não sei qual que é o teu hobby, mas é importante que você tenha algo que você goste, algo que você consiga fazer ao longo do seu dia, e quem sabe você não vai se perceber que você está passando mais tempo realizando outras coisas e menos tempo nisso aqui. Então, de repente, é como se você estivesse começando a ter uma relação saudável com as redes sociais. Então, não esqueça, tá? É importante, sim, estar ciente dos impactos das redes sociais, do tempo de exposição à tela, do estresse, né, na nossa saúde mental, e estabelecer esse limite saudável para o uso dessas plataformas. As redes sociais, elas de fato são muito boas, mas nós precisamos estabelecer esses limites, que são muito importantes também, tá? Então, é o seguinte: rede social é muito bom? Sim, mas estabelecer limite é bem melhor, tá? E aí, vamos tentar juntos? Temos um acordo? Você vai praticar daí e eu pratico daqui, combinado?